computador. Então, a partir de agora, a gente está gravando. Vamos começar o nosso estudo de número 34, o capítulo 24, a ilusão do discípulo. Nós vamos falar de Judas. Vamos ver quanto de Judas a gente ainda tem com a gente. Será que temos? Será, Elza, que a gente tem Judas, um pouquinho de Judas ainda dentro da gente? Só tem. Então, vamos lá. Ana tá aí, Aninha, Raíssa, meu amor. Então, vamos embora. O capítulo começa com numa frase, Humberto de Campos narrando a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Tem aquela passagem que Jesus manda buscar o burrinho para ele entrar. Aí os discípulos vão lá, pegam o burrinho, traz para ele. Ele senta no burrinho e entra na cidade de Jerusalém. E quando ele entra, é essa festa aí que a gente está vendo. Então, Humberto de Campos começa assim: Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores, muito esperado, muito. De tarde, né? Depois que passou toda essa... Oi? Melanie, Oi? eu li em algum lugar, não me lembro agora, ou se eu ouvi, que ele quis entrar com um burrinho para ele não ser, como eu vou dizer a palavra, recepcionado dessa forma tão assim, nobre, né? Então ele subiu no burrinho para essa manifestação assim de louvor ser para o burrinho, não para ele. Eu não me lembro onde eu ouvi isso. Interessante. Eu não tinha escutado falar nesse aspecto ainda, não. Mas eu não me lembro onde eu li. Eu pensei em um jeito prático das coisas. Imagina uma multidão querendo te abraçar, te beijar, jogar um monte de coisa em cima de você, você sozinha, assim, no meio da multidão. E aí um burrinho ajudava ele a se afastar um pouco da multidão e ninguém esmagar ele, né? Pode ser também. Mas a simbologia da simplicidade do burrinho também pode ser, né? Maria também chegou a Nazaré no lombo de um burrinho, né? A Belém, no lombo de um burrinho. Eu não sei se tem alguma passagem evangélica, alguma coisa que eu li, não me lembro onde. Vamos pesquisar. Olha aí, ótimo para a gente pesquisar. Então, Jesus chegou, né? Foi aquela euforia e tal. De tarde, mas o capítulo não fala sobre a passagem de Jesus, só traz essa primeira frase. O capítulo vai narrar para a gente o diálogo de Judas com João Evangelista. Vamos ver, né, o que esses dois discípulos do Mestre trazem nesse diálogo que eles traçam. Muitas questões. Oi? Não é com o João Evangelista, não. É com o Tiago Maior, irmão de João Evangelista. Desculpa, Elza, obrigada. Está ditada, tem que acalmar aí. Obrigada. Tiago, tem razão. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Obrigada, Elza, por me corrigir. Me corrige aí, porque eu troco palavra. Sai de um estudo e entro no outro. Mas vamos lá. Então, Judas e Tiago começam a conversar, né? Por quê? Porque Judas já estava ali com a cabecinha cheia de pensamentos e queria, né, alguém para desabafar, alguém para trazer para perto dele, para convencer, né? E olha o que ele começa a falar para Tiago. Eles estavam andando por uma estrada antiga que marginada de oliveiras e conduzia às casinhas alegres de Betânia, né? Cidade próxima. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto o olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas quentes. Aqui Humberto de Campos já inicia retratando para a gente as duas vibrações antagônicas que esses espíritos estavam passando naquele momento.
Um com uma inquietação constante, e o outro, provavelmente lembrando da entrada de Jesus, uma luz suave, branda, que consola o coração. Então, aqui a gente já vê que já dá uma nota para a gente de que as vibrações não estavam equânimes aqui, não. Judas deixava transparecer num semblante íntima inquietação. E aí ele começa, Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Olha a inquietação dele, o que estava levando para ele. Ansioso e atormentado. Não acha que o mestre é muito simples e bom, não? Para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Você não acha que ele é muito bonzinho? Está muito bonzinho para isso, não? E Tiago já começa. Mas você poderia admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim, Judas fala, né? Não tanto, né? Não um guerreiro. Não consigo vislumbrar o mestre segurando uma espada. Não tanto assim. Contudo, a impressão de que o Messias não considera tenho a impressão que o Messias não considera as oportunidades. Olha as oportunidades que ele vai falar. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir aí, olha a frase de Judas, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor energético e altivo. E aí Tiago fala, Israel, retrucou o filho de Zebedeu de olhar sereno. Tiago continua com a serenidade dele. Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e nas almas. Tiago aqui já demonstra, né? Aqui já tinham se passado 3 anos que o mestre estava caminhando com os discípulos, né? Porque aqui ele está caminhando para a sua crucificação, aqui ele está caminhando para a sua paixão, para o seu martírio, né? Então, aqui já havia se passado 3 anos do mestre caminhando com os discípulos. E aqui a gente vê que nesses 3 anos, Tiago conseguiu compreender, né, boa parte, se não na sua totalidade, os ensinamentos que o mestre havia trazido. Mas Judas, desde o primeiro discurso, quem se lembra lá no primeiro capítulo, que a gente inclusive acabou de estudar esse capítulo lá no outro grupo, os discípulos, depois que Jesus, naquele capítulo, no início da sua caminhada, na primeira reunião com seus discípulos, traz para os discípulos as primeiras instruções, enquanto todos os discípulos estavam ali embevecidos com o que o mestre estava falando, envoltos ainda naquela atmosfera, Judas foi o primeiro a despertar para a matéria. Ali mesmo ele falou, Jesus, beleza, tá tudo ótimo, só que como é que a gente vai fazer isso sem dinheiro? E ali Jesus já havia falado para ele, toma o que você quer fazer, segue adiante, mas tomara, né, cuidado para que o peso dessa bolsa, para que você não sucumbas ao peso dessa bolsa. Jesus falou isso para Judas no primeiro discurso dele aos discípulos. Judas ainda, passados 3 anos, com a cabeça ainda envolvida nas questões materiais. Depois que Tiago falou isso para ele, né, que Jesus vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas, Judas ri, irônico, de Tiago, né? É aquela risada de quem acha que está com a verdade, né? E ri do outro, falando assim, que bobinho. Mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Como que a gente vai renovar o mundo se não for pela política? Se não for pelos poderosos? Como que a gente vai renovar o mundo assim? Não tem outro meio.
É só através deles que a gente renova o mundo, não é mesmo? E quem haverá mais poderoso, aí aqui já é Tiago, ó, chamando Judas, né? Sempre chamando Judas para os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Mas Judas, quem haverá mais poderoso do que Deus? De quem o mestre é o enviado divino? Nosso Oi, mestre. Elaine, Oi. essa parte aí é bem interessante, porque está bem atual, né? Bem atual. Ele fazia esse movimento horizontal, né? Nessas questões terrenas, e como a maioria de nós acha que é um líder religioso ou político, ou como é que eu vou dizer? Um poderoso. Popular, assim, líder popular, né? Vai solucionar o problema, né? Do mundo, de um país, né? E só quem é o governador, representante de Deus, Deus é que conduz isso tudo, né? Então, essa divergência ainda que há, essas disputas, às vezes, rivalidades entre uns e outros, ainda tá bem presente, né? Muito, Elza. A gente vai comentar isso mais na frente, mas isso que você já falou é exatamente o cerne Quero do falar nosso sobre isso estudo de também. hoje. Tem muita gente que acha que é a riqueza, a prosperidade material que vai trazer a paz, o amor, blá, 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 tornar a terra melhor, né? E muitos acreditam nesses políticos, né? Que não vão trazer nada, porque, sinceramente, a prova da riqueza é a mais difícil de todas. E esses políticos, essas pessoas são tão materialistas, tão ligadas às coisas materiais, são tão cegas, e eles até roubam para eles mesmos. Eles estão nem aí para o povo, Eles são entendeu? falíveis, né? Como nós. É uma prova, a riqueza, incentiva a ambição, a falta de escrúpulos, né? Enfim, o materialismo só traz um mal para todos nós, né? Enquanto a Eu verdadeira acho que não revolução pode generalizar também, não. está no coração das Botar tudo no pessoas. mesmo É a saco, verdadeira não. revolução. Está no Como se coração das fosse uma pessoas. classe. O Jesus disse: se você quiser me seguir, desfaz dos seus bens materiais e vem e me segue, para que testa o nosso apego ainda aos bens da matéria, quando a verdadeira vida é a Ai, do plano cara. espiritual, é a vida imortal. E o que a gente tem que levar na nossa mala, no estudo que a gente estudou na terça-feira passada, na quinta-feira passada, né? das vivências franciscanas. O que você tem na mala para levar? Porque a verdadeira vida não é a matéria, porque a matéria vai ficar toda aqui. Mas o que você tem de verdade para levar? Quais são os seus sentimentos? Quais são sua inteligência já melhorou? Sua moral já melhorou? O que Muito você tem bom, Bia. que levar na sua mala? E é Muito isso bom. que Francisco de Assis e irmã Clara quer, que a gente se desprenda, desapegue dos bens materiais. Não é não ter bens materiais, é você desapegar, não se preso a, entendeu? Aqui, nesse E levar capítulo, o que é de bom na gente. nesse capítulo aqui especificamente, a gente vai abrir para as discussões, que eu tenho certeza que serão muitas no final. Esse capítulo aqui, para mim, traz o ensinamento de que Jesus foi a parte dos poderosos, da política e de tudo que envolve essas questões. É muito claro isso, né? A gente vai ver no discorrer do texto de Humberto de Campos que isso é muito claro. E todo o evangelho de Jesus mostra isso, né? Jesus, o tempo inteiro, a gente já está no capítulo 24 do Boa Nova, e o tempo inteiro não foi só Judas, né? Judas foi o mais ativo nesse propósito de tentar trazer Jesus para os poderosos e para a política, que representava a política da época.
ele foi o mais efetivo, né? Foi o que levou a cabo esse projeto dele, mas muitos outros o tempo inteiro traziam as pessoas poderosas da época quando iam nas cidades que Jesus estava para falar com Jesus, e Jesus o tempo inteiro falando: eu vim para os simples, meu evangelho é para quem já está preparado para recebê-lo em seus corações. Quem se envolve com poder, quem se envolve não é a natureza de quem está preparado ainda. E não é por esse meio que a gente vai transformar o nosso mundo ou o nosso planeta. Vamos continuar aqui. No final, a gente vai conseguir entender. Mas haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino, né? Tiago colocando aqui. Aí vem Judas, né? Continua lá no propósito dele. Não concordo com os princípios de inação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam os destinos. Olha a ideia de governança, né, material, presa que Judas tinha. Não são esses que governam. É Deus que governa. É certo e quem que... são eles na fila do pão, né? É. Quem são eles? Eles se acham, né? Os São poderosos. nossos irmãos. Na realidade, poderoso é Deus, poderoso é Jesus. Olha, né? É o governador do nosso planeta. São nossos irmãos na caminhada, né? Envolvidos ali com uma vibração inerente àqueles espíritos. Provavelmente já passamos por essa vibração, né? E temos que olhar para eles com um olhar cristão. Mas vamos ver o que Jesus traz aqui para a gente. É certo que de seus lábios divinos, aqui é Judas falando de Jesus, tá? Seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se da nossa fonte. O que esses podem trazer para a gente, Tiago? A gente tem que estar com os poderosos. Aí Tiago vem. Jesus, porém, já nos esclareceu. Falou Tiago com brandura que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia. Aqui Judas já ficando nervoso com Tiago, né? Aí ele começa a revidar. Mas aí o Judas aí está demonstrando que ele já está sofrendo um processo obsessivo. Já começa. Não botar a culpa na obsessão, não, porque ele abre brecha. Mas abre brecha. Das fragilidades dele, né? Exatamente. Principalmente essa do poder, né? Já começa a abrir a brecha ali, exatamente. Baixou a vibração, já abriu a brecha, já entrou no movimento, né, que envolve tudo isso, né? Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo. Na época, já falei para vocês, o templo de Jerusalém não havia separação de poderes como a gente vê hoje, né? Legislativo, judiciário, executivo, a igreja separada, não havia isso. Era tudo uma coisa só e tudo funcionava no templo. Então, lá estava o poder. O poder estava lá, de tudo, né? E aí Tiago tenta mais uma vez. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou, certa vez, que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. O maior ensinamento de Jesus, né? O ensinamento de humildade. Quando eles estavam ali na última ceia discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus, quem tinha mais poder, quem tinha mais conhecimento, quem tinha mais influência, Jesus simplesmente levantou, amarrou um pano na altura dos rins, como faziam os servos, e começou a lavar o pé do discípulo. E aí eles se espantaram, né? E aí Jesus começa a falar: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Aí
Judas continua. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. É muita teoria, Tiago. Não vem para cá, não, que isso é muita teoria. Esse negócio de evangelho de Jesus, consolador prometido, é muita teoria. Vamos lá lutar na prática. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado, que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, Humberto de Campos não coloca isso aqui à toa. Na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância para imprimir novos movimentos à ideia do Messias. Judas, Judas. Aí Tiago já começou a ficar preocupado, né? Observou o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá, Judas, o que você vai fazer? Socorrer do poder transitório do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso, não será de respeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens da terra. Não é isso que a gente quer. Não foi isso que o mestre ensinou a gente a buscar. As ideias do mestre são do céu e seria sacrilégio misturarmos... Gente, olha esse trecho. Misturarmos a pureza com as organizações viciadas do mundo. Não há outra frase. Não há. As ideias do mestre são do céu e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus, e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas, e a gente está caindo o tempo todo. Entre elas, é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Judas se calou. Aflito, né? Mas ficou calado. E aí, né, já era noite, eles estavam caminhando. No firmamento, os derradeiros raios do sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Gente, Humberto de Campos é poeta. Literalmente. Ele é um poeta, né? Ele brinca com as palavras. Essa frase que a gente vai levar lá para frente para a nossa discussão, se você extrair dela a substância espiritual, que é o que a gente vai fazer, esse último trecho, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes, não é só caminhando por estradas diferentes. São rumos no psiquismo, na espiritualidade, na conexão com os ensinamentos de Jesus. Esse é o rumo diferente, mas vamos deixar lá para frente, lá para frente. Sem embargos das carinhosas exortações de Tiago, Judas passou a noite tomado de angustiosa inquietação. E aí ficou ali confabulando. Meu Deus, vou, não vou, vou, não vou, vou. Decidi. Valendo-se da doutrina do mestre, poderia tomar para... aqui é o que ele traçou na cabeça dele. Ó. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que tivesse na mão todos os poderes? Valendo-se da doutrina do mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Ou seja, eu vou tomar conta, vou organizar, administrar isso aqui, porque o mestre não está sabendo fazer isso, mas eu sei, né? E o mestre vai ficar lá com a simplicidade das suas ideias, seus ensinozinhos, seu evangelhozinho, né? E eu aqui na administração. A madrugada encontrou ele decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. E aí ele traçou o plano. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca da sua nomeação como oficial. Depois, né,
teria autoridade e privilégios políticos, ia satisfazer as suas ambições, aparentemente justas, e organizar a vitória dos cristãos, porque aí ele ia libertar o Cristo, né? E aí ficava ele no poder e Cristo também. Libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais. Olha só, gente, ele ia dirigir os dons espirituais de Jesus. Tadinho de Judas, né? De modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Olha os amigos dele, né? Os pobres para ele, não. Os amigos dele são os protetores e prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho entre a maldade e a violência. E foi, né? Amanheceu o dia, Judas foi lá, né, no templo, e entregou Jesus, né, por algumas moedas, conversou lá, conseguiram enrolar ele, né? O instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo, era o que ele acreditava. E deu-se no que nós já sabemos. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem amado, ele amava Jesus, né? Ele não deixava de amar Jesus, ele amava. Bem amado, foi conduzido à cruz da ignomínia sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústia, o mestre só teve o máximo de perdão para os seus algozes. Perdoou a todos. Vou passar aqui. Depois disso, né, observando de longe os acontecimentos, Judas, aí caiu a ficha dele, né? Ele foi lá no templo. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriam com sarcasmo dele. Falaram assim, meu filho, quem é você? O que você quer? Ele, não, eu quero que vocês iam me nomear como chefe, né? E eles riram dele. Falaram assim, você acreditou nisso? Aqui é política. Não dá para acreditar. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé. Encontrou todos vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa e dolorida. Estavam arrasados, perdidos, com medo, sem saber para onde ir. Todos. Menos João, né, que ficou com Maria o tempo inteiro, e Madalena, né, no pé da cruz, acompanhando Jesus, tirando todos ficaram perdidos no medo. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Olhou tudo. As lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Em breves instantes, o céu da cidade se cobriu de nuvens, né? A gente vê isso lá na passagem. O dia virou noite. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em redor dos casarios. Ficou andando, né? Já estava tomado pela loucura ali. Começou a andar. E começou já a pensar no que ele faria. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento. Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu, vilipendiado e esquecido. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consolador e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou... Aí ele compreendeu quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E aí
a gente já sabe o que aconteceu. Alguém quer falar? A gente pode passar para eu queria colocar uma música que complementa o seu estudo. Você me põe como co-anfitriã? A música de Judas, no plano espiritual, com Maria de Nazaré. Vai complementar o seu estudo. Que é o poema de Maria Dolores, né? Musicado. Eu não sei se foi Maria Dolores que escreveu. Vamos colocar no final, Bia? É linda essa música. Já está no final? Não, falta ainda. Falta ainda. Ah, é porque eu pensei que você tivesse terminado. Não, então falta um pouquinho ainda. Vamos prosseguir, então? Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem a reflexão para fazer sobre aquele trechinho. Ele se arrepende, né, de ter feito o que ele fez, porque na hora, realidade ele amava muito a Jesus, entendeu? Ele não fez por mal, ele não fez de maldade, entendeu? Ele fez porque ele era ignorante, ele não estava entendendo direito a missão de Jesus. Ele fez mais por ignorância e perturbação mesmo dele, mas ele se arrependeu e reencarnou depois várias vezes, né? E hoje ele já é um espírito de luz, né? A gente tem que perdoar ele, assim como Jesus perdoou, assim como Maria de Nazaré, e todos, assim como ele errou, a gente também erra. A gente tem vai que aprender a perdoar nossos irmãos. A gente vai ler essa passagem, Bia. Na sequência, essa passagem que você está falando, a gente vai ler. Eu trouxe para a gente ler, né? Para a gente entender o que aconteceu com Judas depois. Então, vamos prosseguir, né? Que você já está muito conectada aqui comigo. Então, olha só, isso que a Bia está falando, tá? Ali terminou o trecho de Humberto de Campos, tá? Isso que a Bia está falando, Humberto de Campos trouxe para a gente numa mensagem. Ih, agora falhou, esqueci o nome do livro. Você lembra aí, Elza? Está anotado aí o nome do livro? Lázaro Redivivo. Não, é outro. O título. Isso, Crônicas de Além Túmulo. Outro livro de Humberto de Campos, Crônicas de Além Túmulo, com o título Entrevista com Judas. O que foi isso? Humberto de Campos, né, visitando Jerusalém, né, porque o que acontece? As passagens, né, os acontecimentos ficam impregnados no ambiente daquele lugar, né? E os espíritos que têm a capacidade de estarem naquele lugar e perceberem o que ali já aconteceu, captam, né, aquelas informações, vivenciam, às vezes, aqueles acontecimentos no próprio local, né? E Judas, né, Humberto de Campos vagou, né, passeou, frequentou vários lugares da passagem de Jesus com esse intuito que ele tinha de estudar as passagens de Jesus, né, e trazer para a gente. E numa dessas ocasiões, olha o que aconteceu. Estava ele lá, nas margens do Rio Jordão, né? Quando ele viu um homem sentado. Uma voz que ele não sabe quem é, porque, olha, sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Ele não viu, mas era um espírito que estava ali com ele. Esse é Judas. A voz chegou para ele e falou assim, tá vendo aquele ali que está sentado ali? É Judas. Ele tomou um susto, né? Ele falou, Judas? Sim, os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, olha só, já está falando que Judas já tinha alcançado um progresso, eles voltem visitando os locais onde eles cometeram seus atos, né? Para reavaliar o seu comportamento, né? Lembrar do que passou, enfim. E era o que Judas estava falando. Ó, Judas costuma vir à Terra. Olha quanta informação, gente. Judas não está mais na Terra. Já está em outro planeta, mais elevado que a Terra. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Muito bom, né? E aí ele chegou perto de Judas, né? Mas olha o que Humberto de Campos coloca aqui. É maravilhosa o texto de Humberto de Campos.
Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade de repórter. Você me desculpa, mas ainda tenho aqui repórter no meu perispírito circulando vivamente. Sou repórter. Mas entre as minhas maldades de pecador, olha como que Judas se coloca em relação, como que Humberto de Campos se coloca em relação a Judas. Entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. Mas o meu atrevimento, porém, não me deixou não ir lá. E aí ele chegou perto, e aí perguntou, oi, tudo bem? O senhor é mesmo Judas Iscariotes? Ex-filho de Iscariotes? Iscariotes é a cidade dele, tá? Sim, sou eu, Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras da sua longa túnica. E aí olha o que ele fala. Aqui é Judas falando. Como o Jeremias das Lamentações, aqui ele está se referindo ao profeta Jeremias, que está no texto do Antigo Testamento, que lá tem um livro que se chama Lamentações. E Jeremias tem uma lamentação lá, que depois quem tiver interesse vale a pena ler, que é sobre a perdição, sobre os acontecimentos que passaram Israel, né? É a lamentação de Jeremias. Aí Judas está falando, como Jeremias das Lamentações contempla às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. E aí Humberto de Campos, na entrevista dele, né, ele falou assim, e é verdade tudo que está lá no Novo Testamento a respeito à sua personalidade, na tragédia da condenação de Jesus, o que escreveram lá é aquilo mesmo, tá certo? Aí Judas, né, fala, em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às trincas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Os escribas não viram isso, né? Eles só viram o meu ato, mas não viram o que estava por trás. Enfim. Eu pulei um trecho, tá, gente, da mensagem. Eu já coloquei essa mensagem para a gente, posso colocar de novo. E aí, Humberto pergunta assim para ele, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Judas responde, não consegui, pelo arrependimento. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. O início do despertar do espírito, ele está falando aqui, né? É o remorso, que começa a remoer, né? Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Olha o que ele está falando aqui. Ele voltou várias vezes sofrendo na pele como cristão, né? Os horrores das perseguições que Roma infligiam aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram numa fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Né, eu até coloquei aqui a figura de Joana d'Arc, de que aqui ele se refere à sua última encarnação e que essa encarnação seria como Joana d'Arc. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros requisitos do meu crime na Europa do século XV. Gente, Judas passou do século I. Hoje ele já é, como o próprio Humberto de Campos falou, está com Cristo ali. A gente vai ver no próximo parágrafo isso. Mas ele passou o século XV, é o ano de 1400, né? Ele passou 1400 anos amargando as suas expiações, depois as suas provas, todas até conseguir, segundo ele aqui, essa encarnação, que ele foi queimado, foi a última que ele sacramentou, os últimos requisitos
que a sua consciência trazia dentro dele do que ele havia feito. Desse dia em diante, me entreguei por amor ao Cristo a todos os tormentos e infâmias que me alvitaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos. Fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o perdão da minha própria consciência. Não é Deus que julga a gente, é a nossa própria consciência. Quando a gente desperta e percebe, né, e tem a capacidade de perceber, enquanto ele não sentiu completamente redimido, né, enquanto a culpa, o remorso, tudo isso pairava no seu coração, ele não conseguiu prosseguir, né? Mas foi sofrendo e aprendendo, até que a sua própria consciência perdoou. Muito bom, né? Esse ensinamento de Judas. Vamos lá. E você hoje está meditando aí nos dias que se passaram, Humberto de Campos, né? Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, olha aqui que Judas fala. E agora, irmanado com ele, irmanado com o mestre. Faz parte dos espíritos que estão ali, ó, cooperando com o mestre. Está lá do ladinho dele já, do lado dos outros também. Já resgatou, já passou, já é espírito superior. Se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo. Sinto nesta estrada o sinal de seus divinos passos. E esse trechinho aqui também, ó. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seu pranto. Infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo ele aos algozes, há muitos séculos ele está sendo vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Até hoje, né? E aí Humberto de Campos fala, é verdade, e esses negociadores nem se enforcam, né? Depois de vender, você se enforcou, né? Nem isso, eles não se enforcam, não. Não tem remorso, não. Por enquanto, não. Vai ter um dia, mas por enquanto, não. Judas se afastou tomando a direção do Santo Sepulcro, ou seja, visitou ali todos os lugares, né, que traziam para ele aquelas lembranças. E a reflexão, agora é para todo mundo abrir o microfone. Aquele trechinho lá, né, que Humberto de Campos maestralmente colocou, os dois discípulos tomavam rumos diferentes. O que a gente extrai disso tudo que a gente leu, né? O que a gente extrai desses rumos diferentes que esses discípulos tomaram? Quem quiser agora pode falar à vontade. Porque Judas, ele teve o rumo que a maioria de nós temos, né? Que é esse rumo horizontal, dar prioridade aos bens da matéria, ao poder, às conquistas efêmeras do mundo. E o Tiago, ele já estava nessa ascensão, né? Nesse movimento vertical de busca do divino, de busca de Deus, de seguir o mestre. Eu entendi nesse aspecto. Eu também, Elza. Também entendi nesse aspecto. Tiago já havia entendido que as organizações do mundo, né, como ele próprio falou, tomadas de interesses nefastos, né, não é o que vai transformar, né? É o coração de cada um, é a atuação de cada um, né? É que vai transformar. Mas Judas ali impregnado por essa ilusão, né? Que é o título do nosso capítulo. Ele tinha fragilidades, né? Como todos nós temos, né? Eu acho que até eu extraí dessa lição isso, esse aprendizado, dessa busca da a gente reconhecer as nossas próprias fragilidades, né? Porque agora a gente tem que buscar primeiro aquela que sobressai mais, né? Aquela que está mais em evidência, porque aquelas secundárias, de repente, é até mais difícil da gente perceber.
Isso Sim. só com a busca do autoconhecimento, com muito esforço, sem botar panos quentes no que a gente faz, a gente sempre perguntando qual a nossa intenção nas palavras que a gente fala, nas atitudes, nos nossos pensamentos, a gente sempre buscando essa reflexão, né, nesse sentido, para a gente se conhecer, que é difícil, é mais fácil a gente conhecer o outro, porque a gente fica se mascarando, né, todo o tempo. Exatamente. O tempo Mas, inteiro. assim, ele foi a fragilidade do homem falível, o homem nós aqui, né? Ainda, pois é. É, O tempo e inteiro ele nos estava entregamos, buscando, né? ele estava buscando essa soberania que ele estava querendo acima de Jesus nessa questão, né, do homem terreno. E isso a gente tem que tirar. Eu acho que a gente tem que tirar essa lição aí, porque esse capítulo foi bem, bem bonito, né? Muito. Eu gosto muito desse capítulo. Retratando muito a atualidade, está bem presente, né? Muito, muito presente na nossa atualidade. Tiago já tinha como felicidade as coisas espirituais, buscava a felicidade nas coisas espirituais, que essas realmente trazem a verdadeira felicidade, né? A moral elevada, o estudo, o intelecto desenvolvido, enfim, a prosperidade espiritual, né? E Judas ainda estava no caminho do materialismo, né? Ainda buscava a felicidade ainda da matéria, né? A riqueza, o poder, né? Enfim, essas coisas que a matéria, né? Se fazem, infelizmente, ainda hoje em dia, muito presentes no homem, né? Muito impregnado ainda. E a gente vê também essa questão quando os espíritos desencarnam. Os espíritos que ainda são muito presos à matéria e aos vícios da matéria, né? Quando desencarnam, eles se veem sem a matéria, mas ainda assim eles acham que estão sentindo dor, que estão sentindo fome, que sentem a necessidade de querer usufruir do vício que eles tinham aqui na Terra, porque eles ainda estão arraigados ao corpo material, estão arraigados ainda à matéria, à questão material. Impregnados, né, Bia? E você vê bem lá no nosso lado, André Luiz, tem um capítulo que fala do negócio da comida, que eles... alguns espíritos que ainda estavam muito presos aos vícios do álcool e da comida, tiveram dificuldades para se adaptar à nova legislação da colônia, que ia ser só o alimento através da respiração. Enfim, porque o espírito não precisa comer, o espírito não tem órgão, quem tem órgão é o corpo. Entendeu? Há um outro exemplo que é interessante também, que fala sobre essa questão depois do desencarne, essa questão da materialidade, que se eu não me engano, é no livro Voltei, se eu não me engano, né? Isso, que é o Frederico Fincer, né? Que foi um espírita, né? Atuante, muito atuante, fez muitas construções, né? Ajudou a construir a FEB, inclusive. Muitas construções ele fez em prol do próximo, né? Construções mesmo, né? Físicas, materiais. E quando ele chega no plano espiritual e ele se encontra com os seus companheiros de trabalho que o antecederam, ele fica estupefato de ver que a luzinha dele era opaca, né? Isso. E aí ele, muito tímido, né? Ele, mas que é? E aí alguém, que eu não vou me lembrar o nome, pergunta para ele, meu irmão, calma, né? Calma que você vai, a lei de progresso, de evolução, você vai evoluir e tal, você vai ter a sua luzinha. Mas a questão é a seguinte, você chegou aqui com muitas construções materiais na cabeça, né? Construir isso, construir aquilo. Mas e aqui no coração? O que você construiu? O que construiu. Né? Então, é isso. É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, ó. Priscila, tá me ouvindo, Pri?
Acontece nas minhas... Tá. O que você gostou mais, Pri, dessa passagem? Sueli? O que te tocou mais? Para mim, esse desespero no final do Judas, do remorso dele, como ele deve ter ficado desesperado a ponto de se suicidar. Que triste. Porque quando eu era mais nova, explicavam Judas, na época da Semana Santa, sempre mostrava como um traidor, né? Como uma pessoa que vendeu Jesus. E a intenção dela, nesse estudo, foi bem claro que a intenção dele não era essa. Era uma intenção errada, né? Porque ele não entendia ainda, por mais que ele ouvisse o que Jesus falava para todos eles, ele não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo. Mas ele não se mostrou como eu o via quando pequena, como um traidor de vender Jesus. Tive muita pena dele nesse momento do desespero, a ponto dele se suicidar. Isso que me tocou bastante também. Sussu, isso que você está falando é muito interessante. Sabe por quê? Eu também, né? Passei a boa parte da minha vida, né? Todos nós. Agora, você imagina, né? Eu não sei vocês, mas na minha época de infância havia uma brincadeira que eu achava engraçado, que hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como eu participava daquilo. Que era fazer um Judas na Está rua. falando aqui, sábado de aleluia, malhar o Judas, coisa mais errada. Exatamente, né? Que coisa horrível. Agora, vocês imaginem como que esse espírito... Porque essa vibração que a gente põe, né, em relação ao outro, o espírito... Ele recebeu essa vibração ruim. Imagina até hoje Judas recebendo, né? Acho que hoje não se faz mais isso, não. Pelo menos eu não vejo. Mas na minha época de criança era muito. Tinha muito. Né? Imagina esse espírito recebendo esses dardos mentais, esses séculos todos. Mas, coitado, né? pelo menos ele está com Cristo, né? Já, né? Já cumpriu, já Ainda tá com fazem Judas. Faz, Elza? Fazem. Pelo menos aqui onde eu moro, fazem. E olha só, na minha rua... Não era como bem antigamente. menos. Agora é menos, né? Antigamente, qualquer esquina você encontrava um, né? Pior que na minha rua... E era uma festa. Não sei se a Roberta... Malhar os Judas era uma festa, era uma alegria. Festa. O que era como se a gente estivesse descontando toda a maldade que ele tinha feito a Jesus. E, na realidade, ele não foi um vacilão assim, né? Não foi uma pessoa má. Não. Eu tive muita pena agora dele. Não foi, não. Porque a ponto dele se suicidar é um grau de desespero, de remorso muito grande, gente. Muito grande. Antes de abrir para a Priscila falar, eu só queria falar assim, na minha rua, não sei na de vocês, às vezes o Judas tinha a cara da vizinha, que pegava a bola e não devolvia. Continua. Nada mudou aqui, continua tudo igual. Continua tudo igual. A vizinha mais chata, o vizinho mais chato, era o nome dele que a gente colocava. Coitado de Judas. Fala, Priscila. A Priscila quer falar. O Beto está falando. Peraí, quer? Beto? Eu estou dizendo que, na verdade, não era Judas que estava sendo malhado, não. Era exatamente o que a Elaine falou. O nome só levava o nome de Judas, mas, na verdade, o pessoal queria malhar o vizinho, era alguma outra pessoa, político, e por aí vai. Judas era só um título que eles davam, mas a verdade, o que queriam malhar era aqui, não era lá, não era Judas que está distante. Mas o pensamento você não acha que chegava, não, Betinho? Essa lembrança de Judas como traidor, né? Sim, porque a lembrança do traidor. Chegava muito menos do que chegava aqui. O próximo mais afetado era o teu vizinho, era o político. Sim, que também recebia os dardos mentais também dele, né? Priscila quer falar? Então, se eu tivesse... quando eu já chamei algumas vezes pessoas de... você é um Judas, né?
Aí, seu Judas, quando a pessoa não quer te dar nada, Judas, se eu tivesse entendimento anteriormente no espiritismo, o que que a pessoa suicida, o que que acontece com ela, eu não tinha chamado ninguém de Judas, sabe? É muito pesado. Eu acho que ser um suicida é muito pesado. É mesmo, é muito sério. É uma prova muito, muito triste, né? Quem já leu Memórias de um Suicida vê que é uma prova muito triste, né? Porque você pensa... Dramático, né, esse livro. Você pensa, né? A pessoa está ali no limite das suas forças, com aquele desespero, não aguenta mais aquela pressão que ela está sentindo, seja ela qual for, e ela pensa, vou me matar porque acabou, fechou o olho e morreu. E daqui a pouco ela descobre que não acabou, não cessou, não tirou a dor de dentro de você, piorou, porque agora você está afastado das pessoas que você ama e que poderiam te ajudar, e a dor continua, só que agora você vai, né? É triste, é muito triste, sim, a prova é muito triste, mas olha, a Bia vai botar a música aqui pra gente, se for a música que eu tô pensando, há um outro Você tem que me botar como confritriã, senão não vou conseguir compartilhar. Vou botar, Bia. Deixa eu tirar aqui para olhar vocês, para a gente se encerrar. Há um outro texto de Maria Dolores, que é um poema que ela narra. Não é Maria Dolores, Bia? A Bia está fazendo assim? Não, é porque eu ainda não sou confritriã. Vou botar, peraí. Aguenta a ansiedade só um pouquinho. Que ela narra o seguinte, a gente já estudou isso aqui também, né? Jesus, tão logo se viu liberto do corpo, percebeu, né, já sabia, que o que Judas tinha feito. E ele foi imediatamente lá, né, onde Judas estava, resgatar Judas. E lá ele ficou por 3 dias, né, Elza? Você se lembra do texto? 2 dias, 3 dias? Eu não lembro, não. Não. Mas ele ficou lá o tempo inteiro. Gente, presta atenção. Jesus, né, foi resgatar Judas e teve dificuldades de despertar Judas do seu sofrimento. Mas ele ficou lá o tempo inteiro. Enquanto ele não conseguiu despertar, não é despertar totalmente, não, é despertar ao ponto de conseguir ser retirado dali. Retirar Judas de lá, ele ficou lá. Depois que ele conseguiu, provavelmente, né, a gente vê pelas narrativas dos resgates dos espíritos nas regiões umbralinas, nos campos dos suicidas, né? Quando os espíritos conseguem resgatar, eles entregam e aí outra equipe leva para tratamento. Quando Jesus conseguiu resgatar ele, entregar ele para tratamento, foi que Jesus voltou. Aí Jesus volta lá na sepultura dele, encontra com Madalena, e aí prossegue. Mas o primeiro ato de Jesus foi lá resgatar Judas. Sim, mas eu acho que a sintonia do Judas dá uma queda de novo quando Jesus se afasta para reaparecer lá para o pessoal, e parece que é Maria de Nazaré que volta lá para tirar ele do sofrimento, que aí ele prepara ele para reencarnar. É uma coisa assim. É mais para frente, né, Bia? É mais para frente. Aí isso. já é mais para frente. Isso aí é dessa passagem, dessa passagem que fala a música. Isso aí. Que é a coisa mais linda. Ó, já te coloquei como co-host. Vou fazer a nossa prece aqui, que eu gosto de fazer prece, não fiz no início, vou fazer. E aí, quando eu terminar, você coloca a musiquinha para a gente encerrar, tá, amor? Só depois da prece? Eu vou fazer uma precezinha para a gente? Tá, tudo bem. Tá bom? Aí você coloca, aí a gente escuta a musiquinha. Prestem atenção na letra da música, que é muito bonita a letra da música. E, meus amores, ó, mais uma vez, muito grata pela paciência de vocês. Jéssica, Raíssa, Beta, Maria, Aninha, Sussu, Priscila, Elza e Bia. Muito, muito, muito obrigada. Que todos tenham uma noite de muita paz, tá? Vou fazer a nossa precezinha e em seguida a gente ouve a música da Bia.
querido mestre, de corações vibrantes pelos seus ensinos, pelo seu amor, que mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento, ainda mais um exemplo nos deu, indo atrás do seu amigo, exemplificando o perdão e o amor máximo, resgatando Judas, de onde ele estava, com seu sofrimento, com a sua angústia. Que esse amor, mestre, que percebemos em ti, possa um dia fazer morada em nossos corações. Que possamos ter a força viva de querer também amar, não só aqueles que já amamos, mas que aprendamos a amar também os nossos algozes, pois sabemos que não são filhos da maldade, mas da ignorância. Que possamos construir em nossos corações, mestre querido, através do seu exemplo, este pensamento, e que possamos olhar para nós, com os nossos erros, os nossos irmãos que conosco caminham neste planeta, que possamos olhar, mestre, para cada erro com a certeza de que o seu perdão se estende a todos e reflete o perdão de nosso Pai. Que possamos construir vivamente esse ensinamento em nossos corações. E assim, encerrando os nossos estudos dessa noite, agradecendo demais pela espiritualidade amiga que nos auxilia na construção desse estudo, aclarando, intuindo, auxiliando. Agradecemos muito e pedimos permissão para encerrar. Se conosco, mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Essa passagem, Judas tenta reencarnar de novo, mas ele procura a mãe dele antiga, a mãe dele rejeita ele, e aí Maria de Nazaré promete para ele uma outra mãezinha, para não se importar, não. E aí ela, inclusive, justamente por causa disso, conseguido resgatar Judas do Vale dos Suicidas, ela tem lá um hospital com o nome dela, que ela dirige e resgata os suicidas do Vale dos Suicidas. É o Hospital Maria de Nazaré, é o hospital que está lá no Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura. Meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho,
sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes, presença divina, do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer: fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Bia, muito lindo. Muito lindo. Toda vez que eu ouço a música, eu choro. Mas é linda mesmo. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Pena que nem todo mundo ficou no final para assistir, né? É lindo. Mas assistiram boa parte. Depois bota no grupo de novo, tá? Tchau, Tá bem. boa noite. Obrigada. Beijo. Boa Beijo. noite, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, fiquem com Deus, saúde e paz.